Odete Lima, hoje aos 78 anos de idade, resolvi se abrir para contar as barbarias pela qual passou, dificuldades para ser uma mulher de sucesso em um mundo que ainda era muito machista e não tinha oportunidade para as mulheres, os desafios que venceu e tudo que teve que superar e simplesmente fingir que não ouviu. Sejam bem-vindos ao canal. Antes de começar, peço que se inscreva no canal e deixe o like para ajudar o nosso trabalho. E também deixe seu comentário de que cidade está falando e país. Gostaria muito de saber onde nosso vídeo está chegando. E deixe seu comentário sobre a história. O que achou? O sol nascia sobre Maputo com sua luz dourada característica, tingindo os edifícios da baixa da cidade, enquanto Odete Lima caminhava pelas ruas ainda vazias, carregando seu balde e panos de limpeza. Aos 40 anos, suas mãos calejadas contavam a história de décadas de trabalho árduo, menos mãos que nunca haviam segurado um lápis para escrever uma palavra, mas que conheciam cada canto dos escritórios e escolas que limpava. Bom dia, Odete. Cumprimentava o guarda da escola secundária Josina Machel, onde ela trabalhava há mais de 10 anos. Como sempre pontual. Bom dia, senhor Armando, respondia ela com seu sorriso tímido, baixando ligeiramente os olhos. Odete havia aprendido a navegar pelo mundo sem saber ler, desenvolvendo uma memória impressionante para rostos, vozes e lugares. Sabia exatamente onde ficava cada sala, cada material de limpeza, cada interruptor, mas as placas nas portas eram apenas desenhos sem sentido para ela. Naquela manhã de março de 2007, enquanto limpava a sala dos professores, Odete ouviu uma conversa que mudaria sua vida para sempre. A professora Helena, uma senhora de meia-idade com cabelos grisalhos, conversava com uma colega sobre as aulas de alfabetização para adultos que começariam na escola. É uma pena que tantos adultos em Moçambique ainda não saibam ler, dizia Helena, organizando alguns livros sobre a mesa. Imagine quantas oportunidades perdidas. Vou dar essas aulas de graça nos fins de semana. Acredito que nunca é tarde para aprender. Odete parou de esfregar o chão por um momento, fingindo ajustar o balde, mas prestando atenção a cada palavra. Seu coração batia mais forte. Durante toda a vida, havia sentido aquela sensação de estar perdida num mundo cheio de símbolos incompreensíveis, placas de rua, receitas médicas, contratos de trabalho que assinava com uma cruz tremida. Mãe, a senhora está bem? Perguntou seu filho João, de 18 anos, quando ela chegou em casa naquela tarde. Moravam numa pequena casa de blocos, no bairro da Polana Caniço, com 2 divisões e um quintal, onde Odete criava algumas galinhas. Filho, só a pensar numa coisa, Odete hesitou, mexendo no carvão do braseiro onde prepararia o jantar. Como explicar para o filho que aos 40 anos queria voltar a ser aluna? João era um rapaz esperto, que havia terminado o ensino secundário e trabalhava como vendedor numa loja de materiais de construção. Ele sempre incentivara a mãe, dizendo que ela era inteligente e capaz, mas Odete nunca havia acreditado verdadeiramente. Nisso, filho, tu achas que uma pessoa da minha idade ainda pode aprender a ler? João largou o copo de água que estava bebendo e olhou para a mãe com surpresa. Mãe, a senhora é a pessoa mais inteligente que conheço. Claro que pode aprender, mas por que está a perguntar isso agora? Odete contou sobre a conversa que ouvira na escola, sobre as aulas gratuitas nos fins de semana. Viu os olhos do filho se encherem de lágrimas de alegria. Mãe, isso é o que sempre sonhei para a senhora. Vai fazer, não é? Naquela noite, Odete deitou-se no seu colchão fino, olhando para o teto de chapa ondulada, ouvindo o barulho distante dos carros. Na Avenida Julius Nyerere, pela primeira vez em muitos anos, sentia algo que havia esquecido como se chamava: esperança. Na manhã seguinte, chegou mais cedo à escola, encontrou a professora Helena, preparando material para as aulas. Professora Helena, disse Odete com a voz tremendo ligeiramente, eu gostaria de aprender a ler. Helena sorriu com tal calor que Odete sentiu as lágrimas brotarem nos olhos. Odete, será uma honra ter-te como aluna. Vais ver como vai ser maravilhoso descobrir o mundo das letras. E assim, aos 40 anos, Odete Lima deu o primeiro passo numa jornada que a levaria muito além do que jamais sonhara possível.
O primeiro sábado de aula chegou com uma chuva fina, que deixava Maputo com aquele cheiro característico de terra molhada. Odete acordou antes do amanhecer, nervosa como uma criança no primeiro dia de escola. Escolheu sua melhor capulana, uma azul com estampas florais que guardava para ocasiões especiais, e caminhou até a escola Josina Machala. A sala estava arranjada de forma diferente, com carteiras organizadas em semicírculo. Quando Odete entrou, encontrou outras 7 pessoas esperando, 2 homens mais velhos, algumas mulheres da sua idade e uma senhora que parecia ter mais de 60 anos. Bom dia, minha gente, cumprimentou a professora Helena, entrando com uma pasta cheia de materiais. Hoje vamos começar uma viagem que vai mudar as vossas vidas. Vamos começar por apresentar-nos. Odete ouviu as histórias dos colegas, Armando, pedreiro do 45 anos, que queria ler as instruções dos materiais de construção. Maria, de 38, que trabalhava no mercado e queria controlar melhor as contas. Joaquim, um agricultor de 52 anos, que sonhava em ler a Bíblia sozinho. Quando chegou a sua vez, Odete sentiu a garganta seca. Eu sou Odete Lima. Trabalho na limpeza desta escola há muitos anos. Quero aprender a ler porque quero entender o mundo melhor. A professora Helena começou devagar, mostrando as letras do alfabeto no quadro. Vamos começar com as vogais. A, E, I, U. Cada letra era um universo novo para Odete. O A parecia uma pequena casa com telhado triangular. E eram 3 linhas que se abraçavam. Durante as primeiras semanas, Odete carregava sempre um caderno e um lápis. Nas pausas do trabalho, praticava formar letras, desenhando-as no chão da varanda de casa com um graveto. João ajudava menos a todas as noites, com uma paciência infinita. Mãe, vamos ler esta palavra juntos. Ceásia, casa, repetia Odete, sorrindo. A primeira palavra que conseguiu ler sozinha foi exatamente essa. Casa. Lembrou-se de como chorou de emoção, abraçando o filho. Com o passar dos meses, Odete começou a notar coisas que antes passavam despercebidas. Nas escolas onde trabalhava, observava os cartazes nas paredes, os livros didáticos, as listas de material escolar. Começou a perceber que muitos professores reclamavam da falta de materiais básicos, canetas, cadernos, livros, de exercícios. Professora Helena, disse Odete num sábado depois da rala, por que é que as escolas têm sempre falta de material? É um problema antigo, Odete. Os fornecedores são poucos, os preços são altos, e muitas vezes o material não chega a tempo para o início das aulas. Essa conversa ficou martelando na cabeça de Odete. Durante as limpezas, prestava mais atenção às conversas dos diretores e professores. Ouvia sobre encomendas que chegavam atrasadas, sobre materiais de má qualidade, sobre a dificuldade de encontrar fornecedores confiáveis. Numa tarde de dezembro, enquanto limpava a secretaria da escola, Odete viu uma lista de materiais necessários para o ano seguinte, em cima da mesa da diretora. Pela primeira vez na vida, conseguiu ler aquela lista inteira: 200 cadernos pautados, 150 canetas azuis, 100 lápis, 50 borrachas, 30 riguas. Naquele momento, algo clicou na mente de Odete. Ela sabia onde encontrar esses materiais por preços mais baixos, menos conhecia fornecedores no mercado central, pequenos comerciantes que trabalhavam com margens menores e, mais importante, conhecia as necessidades reais das escolas. João, disse ela ao filho naquela noite, tenho uma ideia. E se nós começássemos a vender material escolar? João olhou para a mãe com admiração. Mãe, a senhora mal aprendeu a ler e já está a pensar em negócios? É que eu conheço este mundo, filho. Sei o que as escolas precisam, sei quando precisam e sei onde encontrar. Só nunca pude fazer nada, porque não sabia ler os pedidos. Naquela noite, mãe e filho ficaram até tarde conversando, fazendo planos, sonhando com possibilidades. Ouri pegou seu caderno, o mesmo onde aprendera a escrever as primeiras letras, e começou a anotar ideias. Sua caligrafia ainda era tremida, mas cada palavra escrita representava um futuro que ela mesma estava construindo. Janeiro de 2008,
chegou com o calor intenso característico do verão moçambicano. As escolas se preparavam para o início do ano letivo, e Odete via sua oportunidade chegando. Durante meses, havia poupado cada metical que conseguia, guardando o dinheiro numa lata de bolachas, escondida debaixo da cama. Temos 2.500 meticais, mãe, disse João, contando cuidadosamente as notas amassadas. É pouco, mas é um começo. Odete assentiu, segurando uma lista que havia escrito com sua caligrafia ainda incerta. Vamos ao mercado central. Conheço o Sr. Almadi, que vende material escolar. Ele sempre foi honesto comigo quando comprava coisas para casa. O mercado central fervilhava de atividade naquela manhã de sábado. Odete caminhava entre as bancas, com uma confiança nova, cumprimentando conhecidos, parando para examinar produtos. Agora que sabia ler via o mercado, com olhos diferentes, preços nas etiquetas, marcas nos produtos, qualidade que antes só avaliava pelo tato. Dona Od chamou Ahmad Suleiman, um comerciante de origem indiana, que tinha uma banca bem organizada. Como está? Há muito tempo que não a vejo por aqui. Estou bem, Sr. Ahmad. Vim falar de negócios consigo. O homem sorriu, curioso. Conhecia Odete há anos como uma cliente pontual, que comprava sempre pequenas quantidades para uso pessoal. Quero comprar material escolar para revender, explicou Odete, mostrando sua lista manuscrita. Preciso de cadernos, canetas, lápis, mas em quantidade maior. Ahmad examinou a lista, impressionado com a organização. Dona Odete, a senhora aprendeu a escrever? Aprendi, sim. E agora quero começar meu próprio negócio. Negociaram durante 1 hora. Ahmad, respeitando a determinação de Odete, ofereceu-lhe condições especiais, desconto para compra em quantidade e prazo de 30 dias para pagamento de futuras encomendas, com os 2.500 meticais. Odete comprou sua primeira mercadoria, 100 cadernos, 200 canetas, 150 lápis, 50 borrachas e 30 réguas. João ajudou a carregar tudo numa chapa até casa. E agora, mãe? Onde vamos vender? Odete sorriu. Vamos começar pelas escolas onde trabalho. Conheço toda a gente, sei exatamente o que precisam. Na segunda-feira seguinte, Odete chegou à escola Josina Machal carregando uma mala com amostras dos materiais. Durante a pausa do almoço, procurou a diretora, Dona Esperança Mucavel. Dona Esperança, gostaria de falar consigo sobre material escolar. A diretora, uma mulher elegante na casa dos 50 anos, olhou surpresa para Odete. Material escolar? Odete, tu não trabalhas na limpeza. Trabalho, sim, mas agora também vendo material extra. Sei que a escola precisa sempre de material, e posso oferecer preços bons e entrega rápida. Odete abriu a mala, mostrando os produtos com orgulho, explicou os preços, que eram 20% mais baixos que os fornecedores habituais, e ofereceu uma garantia, que nenhum outro fornecedor dava. Se algo não estivesse conforme, ela trocaria no mesmo dia. Odete, estou impressionada, disse Dona Esperança. Como é que consegues estes preços? Conheço bem os fornecedores. Não tenho grandes despesas e sei exatamente o que as escolas precisam. Não há desperdício. A diretora decidiu fazer um pedido experimental: 50 cadernos e 100 canetas. Sei correr bem. Faremos negócios maiores. Odete saiu da escola com seu primeiro pedido oficial. Suas mãos tremiam de emoção enquanto escrevia os detalhes no caderno. Naquela tarde entregou pessoalmente o material, verificando cada item com cuidado. Excelente qualidade, confirmou Dona Esperança, pagando à vista. Odete, quero fazer outro pedido para a próxima semana. A notícia espalhou Seira. Outras escolas onde Odete trabalhava começaram a fazer pedidos. O telefone que João usava para o trabalho não parava de tocar. Mãe, o diretor da escola primária da Polana quer falar consigo. Precisa de material para 500 alunos. Em 3 meses, Odete havia vendido todo o estoque inicial e reinvestido o lucro em mais mercadoria. Deixou 2 dos seus trabalhos de limpeza para se dedicar mais ao negócio, mas manteve o da escola Josina Machal.
não apenas por gratidão, mas porque ali havia aprendido a ler e sonhar. Professora Helena, disse ela numa tarde, obrigada por me ter ensinado a ler. Mudou a minha vida. Odete, tu é que mudaste a tua vida. Eu só te mostrei as letras. Tu é que viste as oportunidades. Naquela noite, Odete sentou-se no quintal de casa, observando as estrelas sobre Maputo. EOS 41. Anos, pela primeira vez na vida, sente-se verdadeiramente dona do seu destino. E isso era apenas o começo. Dezembro de 2008 marcou o primeiro ano completo do negócio de Odete U, que começara como uma pequena iniciativa com 2.500 meticais. Havia se transformado numa operação que atendia 15 escolas em Maputo. O quintal da casa, em Polana Caniço, tornou-se um pequeno armazém, com prateleiras improvisadas, onde se empilhavam caixas de material escolar. Mãe, precisamos de mais espaço, disse João, organizando uma encomenda para a escola secundária da Matola. E também precisamos de um carro. Não podemos continuar a usar chapas para fazer entregas. Odete concordava, mas sentia-se dividida entre a ambição e o medo. O sucesso trouxera responsabilidades que às vezes a assustavam. Tinha agora clientes que dependiam dela, fornecedores que confiavam no seu pagamento pontual, e um filho que abandonara o emprego para trabalhar tempo integral no negócio familiar. Sabes, o que me preocupa, João, é não saber ler contratos complicados, não entender todas essas coisas de impostos e licenças. João, agora com 19 anos e mostrando um talento natural para números, tranquilizou a mãe. Vamos devagar, mãe, eu tenho estudado sobre isso. Podemos pedir ajuda a um contabilista. Foi então que conheceram Celeste Mondlane, uma jovem contabilista, recém-formada, que trabalhava numa pequena firma no centro da cidade. Odete procurou-a por recomendação de Dona Esperança, da escola Jocina Macha. Senhora Odite, disse Celeste durante a primeira reunião, no escritório acanhado da firma, tô impressionada com o que a senhora conseguiu construir, mas tem razão em procurar ajuda. O negócio está a crescer e precisa de estrutura legal. Celeste explicou sobre a necessidade de formalizar a empresa, obter alvará comercial, organizar a contabilidade. Parecia tudo muito complicado para alguém que há 2 anos mal sabia escrever o próprio nome. Quanto vai custar tudo isso? Perguntou Odete preocupada. Senhora Odite, posso fazer uma proposta? Eu trabalho aqui meio período, mas gostaria de ter os meus próprios clientes. Se a senhora concordar, posso ajudá-la a organizar tudo por um preço que caiba no seu orçamento. Assim nasceu uma parceria que duraria anos. Celeste tornou-se não apenas a contabilista, mas uma conselheira fundamental para o crescimento do negócio. Em março de 2009, Material Escolar Odete Limitada foi oficialmente registrada como empresa. Odete lembra-se da emoção de assinar os documentos, da constituição da empresa, agora com uma caligrafia muito mais firme e segura. O crescimento trouxe também os primeiros desafios sérios. Um fornecedor em Joanesburgo prometeu entregar material a preços muito atrativos, mas desapareceu com o pagamento adiantado, que Odete havia feito menos 15.000 meticais. Uma quantia significativa para o negócio. Mãe, o que vamos fazer? Perguntou João, vendo a mãe chorar pela primeira vez desde que iniciaram o negócio. Vamos trabalhar mais, filho. Vamos recuperar este dinheiro honestamente. Odete dobrou os esforços. Acordava às 4h30 para organizar encomendas, visitava pessoalmente cada cliente, negociava prazos mais longos com fornecedores confiáveis. Em 6 meses, não apenas recuperou o prejuízo, como expandiu para novas áreas de Maputo. Foi durante essa fase difícil que Odete conheceu Carlos Mutola, diretor de uma escola técnica na Matola. Carlos tornou-se não apenas um cliente importante, mas alguém que acreditava no potencial de crescimento da empresa. Odete, disse ele durante uma visita de rotina, já pensaste em fornecer material para escolas fora de Maputo? Conheço diretores em Beira, em Nampula, o país inteiro precisa de material escolar de qualidade. A ideia assustou e empolgou Odete ao mesmo tempo. Expansão nacional significava riscos maiores, mas também oportunidades enormes. Como posso fazer isso?
Senhor Carlos, nem sequer tem um armazém próprio aqui em Maputo. Vamos devagar, Odete. Primeiro, vamos arranjar-te um espaço adequado aqui. Conheço um proprietário que tem um armazém na zona industrial. Depois, pensamos na expansão. Naquela noite, Odete caminhou pelo bairro onde crescera, refletindo sobre a jornada. Há anos, era apenas uma faxineira, analfabeta. Agora tinha uma empresa registrada, clientes em toda a província de Maputo e pessoas falando sobre expansão nacional. Parou em frente à igreja Assembleia de Deus, onde frequentava desde criança. Senhor, murmurou, obrigada por me teres dado uma segunda oportunidade na vida. Ajuda-me a não desperdiçar. No domingo seguinte, durante o culto, o pastor pediu testemunhos de fé. Pela primeira vez, Odete levantou-se para falar. Irmãos, disse ela com a voz firme. Há 3 anos eu não sabia ler uma palavra. Hoje, tenho uma empresa e emprego meu filho. Deus pode transformar qualquer vida, em qualquer idade. Nunca desistam dos vossos sonhos. A congregação aplaudiu de pé. Entre as lágrimas de emoção, Odete viu o caminho que ainda tinha pela frente. E pela primeira vez, não sentia medo, mas uma profunda gratidão pela jornada que estava apenas começando. O ano 2010 começou com grandes mudanças para a família Lima. Odete, agora com 43 anos, mudou o negócio para um armazém de 200 metros quadrados na zona industrial de Maputo. O espaço, comparado ao quintal de casa, parecia gigantesco, com prateleiras metálicas do chão ao teto e uma pequena área de escritório. Mãe, agora parecemos uma empresa sério, disse João, organizando os primeiros estoques no novo espaço. Aos 21 anos, ele havia se tornado o braço direito da mãe, cuidando da logística e das entregas. Celeste Mondlane, a contabilista, havia se tornado sócia minoritária da empresa, contribuindo não apenas com conhecimento técnico, mas também com capital para a expansão. A parceria funcionava perfeitamente. Odete trazia experiência prática e relacionamentos. Celeste cuidava da parte legal e financeira, e João garantia que tudo funcionasse operacionalmente. O primeiro grande teste veio com uma encomenda da Direção Provincial de Educação de Maputo, material escolar para 50 escolas primárias, no valor de 2 milhões de meticais, o maior contrato que a empresa já havia recebido. Senhora Odete, disse o diretor provincial, este contrato é uma oportunidade, mas também uma responsabilidade enorme. Sei correr bem. Pode abrir portas para contratos nacionais. Odete sabia que estava diante de um momento decisivo. O contrato exigia a entrega de material para 50 escolas em prazo de 60 dias, com padrões de qualidade rigorosos e documentação impecável. Celeste, conseguimos fazer isto? Perguntou ela, estudando os documentos do contrato. Conseguimos, mas vamos precisar de ajuda. Temos que contratar mais pessoas, organizar equipas de entrega, criar sistemas de controle de qualidade. Foi assim que Odete contratou seus primeiros funcionários externos, a família Teresa McKeren, uma jovem de 24 anos, para cuidar do atendimento ao cliente. Armando Cito, um homem experiente, de 35 anos, para coordenar as entregas. E Mariana Cossa, de 28 anos, para ajudar na organização do estoque. Pessoal, disse Odete na primeira reunião da equipe, eu sei que sou uma pessoa simples, que aprendeu a ler há pouco tempo, mas quero que saibam que trato todos como família. Se trabalharem comigo com honestidade, cresceremos juntos. O contrato foi executado com perfeição. Todas as entregas foram feitas no prazo. A qualidade foi elogiada, e pela primeira vez, material escolar Odete Limitada apareceu num jornal local, numa matéria sobre fornecedores que contribuíam para a melhoria da educação em Moçambique. Mãe, a senhora virou notícia, disse João, mostrando o jornal. Olha aqui. Empresária moçambicana transforma setor de material escolar com eficiência e preços competitivos. Odete segurou o jornal com mãos trêmulas, lendo a matéria palavra por palavra. Ver seu nome impresso, sua história resumida em parágrafos, causou-lhe uma emoção indescritível. O sucesso do contrato provincial abriu portas que Odete jamais imaginara. Começaram a chegar convites
para participar de concursos públicos. Em outras províncias, o primeiro foi em Beira, para fornecer material a 30 escolas da região. Como vamos fazer, mãe? Beira fica a mais de 1.000 quilômetros aqui, questionou João. Vamos lá. Pessoalmente, preciso conhecer o terreno, falar com as pessoas, entender as necessidades locais. A viagem à Beira foi a primeira vez que Odete saiu de Maputo a trabalho. No voo, ela observava o país visto de cima, pensando em como Moçambique era grande e quantas oportunidades existiam. Em Beira, conheceu diretores de escola, conversou com fornecedores locais, visitou o mercado central, descobriu que a logística era um desafio, mas que havia uma demanda enorme por material de qualidade a preços justos. Senhora Odete, disse-lhe o diretor provincial de educação de Sofala, estamos impressionados com a sua proposta, não apenas pelos preços, mas pela sua abordagem pessoal. Quantos fornecedores conhece que vêm pessoalmente conhecer a realidade local? Odete ganhou o contrato em Beira, mas percebeu que precisava de uma estratégia diferente para atender clientes. Decidiu estabelecer parcerias com distribuidores locais, fornecendo material e conhecimento, mas permitindo que pessoas da região cuidassem da distribuição final. É um modelo interessante, observou Celeste. Em vez de tentar controlar tudo de Maputo, criamos uma rede de parceiros pelo país. Em 2011, Material Escolar Odete Limitada tinha parceiros em 5 províncias e empregava diretamente 15 pessoas. O faturamento anual havia ultrapassado os 10 milhões de meticais, mas o crescimento trouxe desafios pessoais. Odete sentia-se às vezes perdida no meio de tanto sucesso. Havia momentos em que olhava para os relatórios financeiros, para as reuniões com bancos, para os contratos complexos, e lembrava-se da mulher que há poucos anos não conseguia ler um bilhete simples. João, disse ela numa noite, depois de uma reunião particularmente difícil com representantes de um banco, às vezes sinto que crescemos rápido demais, tenho medo de não conseguir acompanhar. Mãe, a senhora é a pessoa mais sábia que conhece no mundo dos negócios. Pode não ter estudado em universidades, mas conhece as pessoas, entende as necessidades, tem intuição para oportunidades. Isso não se aprende em livros. Naquela conversa, Odete tomou uma decisão importante. Iria investir na sua própria educação, não apenas para acompanhar o crescimento do negócio, mas para se tornar a líder que seus funcionários e parceiros mereciam. Matriculou-se num curso de gestão de pequenas e médias empresas, oferecido pelo Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas. 2 vezes por semana, após o trabalho, sentava-se na sala de aula, ao lado de outros empresários, alguns com diplomas universitários, aprendendo sobre marketing, finanças, recursos humanos. Nunca é tarde para aprender. Tornou-se o seu lema. E ela estava apenas começando a descobrir o quanto ainda podia crescer. Em 2015, aos 48 anos, Odete Lima estava diante de uma decisão que definiria o futuro da sua empresa. A Material Escolar Odete Limitada havia se tornado a maior distribuidora independente de material escolar de Moçambique, com parceiros em todas as províncias do país e um faturamento anual de 45 milhões de meticais. Escritório na zona industrial de Maputo havia se expandido 3 vezes. Agora ocupava um complexo de 1.500 metros quadrados, com um armazém automatizado, frota própria de 12 viaturas e 85 funcionários diretos. Mas Odete sonhava maior. Mãe, chegou uma proposta interessante, disse João, agora com 26 anos e formado em gestão de empresas pela Universidade Eduardo Mondlane. Uma empresa sul-africana quer fazer parceria conosco para entrar no mercado da região da SADC. Odete examinou os documentos que João colocou sobre sua mesa. A EduSupply África, com sede em Joanesburgo, era uma multinacional especializada em material educativo que procurava parceiros locais para expandir na África Oriental. Querem que sejamos distribuidores exclusivos deles em Moçambique, Tanzânia e Malawi, explicou João. Em troca, oferecemos acesso aos nossos canais de distribuição e conhecimento do mercado local. A proposta era tentadora, mas Odete sentia que faltava
algo. Durante os últimos anos, havia aprendido que as melhores oportunidades eram aquelas onde ela podia manter controle sobre a qualidade e o relacionamento com clientes. João, e se em vez de sermos distribuidores deles, propusesses uma joint venture? Criamos uma nova empresa, onde somos sócios, não apenas distribuidores. A sugestão surpreendeu até mesmo Celeste, que continuava como sócia e agora dirigia toda a área financeira da empresa. Odete, isso é ambicioso. Significa que vamos precisar investir capital próprio, assumir riscos maiores, mas também ter controle sobre as decisões estratégicas. É exatamente isso que quero, respondeu Odete, com a determinação que sempre a caracterizou. Não quero ser apenas uma distribuidora, quero ser uma empresária que constrói valor. As negociações com a EduSupply África duraram 6 meses. Odete viajou 3 vezes a Joanesburgo, participou de reuniões em inglês, idioma que havia aprendido aos 45 anos, apresentou planos de negócios detalhados. O que mais impressionou os sul-africanos não foram apenas os números da empresa, mas a visão estratégica de uma mulher que conhecia profundamente o mercado africano. Senhora Lima, disse o CEO da EduSupply África, em nossos 20 anos de atividade, nunca conhecemos alguém que combinasse perspicácia empresarial com um conhecimento tão profundo das necessidades educacionais. Queremos você como nosso parceiro igual, não apenas um distribuidor. Em janeiro de 2016, nascia a EduLima África, com sede em Maputo e escritórios em Dar es Salaam e Lilongwe. Odete detinha 51% da empresa, mantendo o controle das decisões, enquanto a EduSupply África entrava com 49% e tecnologia avançada. O crescimento foi exponencial. Em 2 anos, a EduLima África tornou-se fornecedora oficial de material educativo para os ministérios da educação de 3 países, empregando diretamente 180 pessoas e, indiretamente, mais de 500, através da rede de parceiros. Mas foi em 2017 que aconteceu o momento mais marcante da trajetória empresarial de Odete. O Banco Mundial lançou um concurso internacional para fornecimento de material educativo para um programa de 50 milhões de dólares americanos destinado a melhorar a educação primária em 6 países da África Oriental. Mãe, este concurso é gigantesco, disse João, estudando o edital. Estamos falando de fornecer material para mais de 2 milhões de crianças. Odete sabia que concorrer a um projeto dessa magnitude significava enfrentar empresas multinacionais com décadas de experiência e recursos muito superiores, mas algo dentro dela, menos a mesma força que a levara a aprender a ler aos 40 anos, dizia que era possível. Vamos preparar a proposta mais detalhada que já fizemos, decidiu ela. Não vamos competir apenas no preço, mas na nossa capacidade de entender e atender às necessidades reais das crianças africanas. A equipe trabalhou durante 3 meses na proposta. Odete visitou pessoalmente escolas rurais no interior de Moçambique, conversou com professores, observou como as crianças usavam o material, identificou problemas que nenhum relatório técnico mostrava. Sabem o que descobri? Tessela numa reunião da equipe. Os cadernos importados têm papel muito fino para o clima tropical. Com a umidade a tinta bora, as crianças perdem trabalhos inteiros. Precisamos de papel mais grosso, tratado especialmente para o nosso clima. Como esse fizeram a diferença? A proposta da EduLima África não era apenas mais barata que a concorrência, menos, era mais adequada à realidade africana, desenvolvida por pessoas que viviam essa realidade diariamente. Em setembro de 2017, numa cerimônia no Banco Mundial em Washington, Odete Lima foi anunciada como vencedora do concurso. Aos 50 anos, a mulher que aprendera a ler aos 40 estava assinando o maior contrato da história do setor educativo em África. Senhora Lima, disse o representante do Banco Mundial, sua proposta demonstrou algo que raramente vemos: a combinação de eficiência empresarial com profundo conhecimento das necessidades locais. É exatamente o tipo de liderança africana que o continente precisa. Na viagem de volta a Maputo,
Odete olhava pelas janelas do avião, para as luzes da cidade que se aproximava. Pensava no longo caminho percorrido, desde aquela manhã, em que ouvira falar das aulas de alfabetização, na escola Josina Machel. João, disse ela ao filho, que a acompanhava, quando chegar a casa, quero visitar a professora Helena. Tenho uma proposta para ela. 2 semanas depois, Odete anunciava a criação da Fundação Helena Odete Lima, destinada a promover a alfabetização de adultos em todo Moçambique. A professora Helena, já aposentada, aceitou dirigir a fundação. Odete, disse Helena, com lágrimas nos olhos, quando te ensinei as primeiras letras, jamais imaginei que chegarias tão longe. Professora, a senhora não me ensinou apenas a ler. Ensinou-me que nunca é tarde para recomeçar, que cada pessoa tem potencial para crescer, independentemente da idade ou das circunstâncias. A fundação começou com 50 turmas de alfabetização em 5 províncias. Odete fazia questão de visitar pessoalmente cada turma, conversando com os alunos, compartilhando sua história, inspirando outros a acreditar nas suas possibilidades. Meus irmãos e irmãs, dizia ela numa dessas visitas, numa escola comunitária no distrito de Marraquene, eu tinha 40 anos quando aprendi a ler a primeira palavra. Hoje, aos 50, dirijo uma empresa que trabalha em 6 países. Say you can say. Vocês também conseguem. A diferença não está na idade, está na determinação. Ao final de 2017, a Edulima África faturava 180 milhões de meticais anuais. Empregava mais de 300 pessoas diretamente. E Odete Lima era reconhecida como uma das empresárias mais influentes da África Oriental. Mas para ela, o reconhecimento mais importante veio numa tarde de dezembro, quando recebeu uma carta manuscrita de uma aluna da fundação, uma mulher de 45 anos, que aprendera a ler e começar um pequeno negócio de venda de verduras. Senhora Odete, dizia a carta, obrigada por me mostrar que nunca é tarde para sonhar. Hoje li sozinha o meu primeiro livro inteiro. E como a senhora, quero ter o meu próprio negócio. A senhora provou que tudo é possível. Naquela noite, Odete guardou a carta na gaveta da sua secretária, ao lado de contratos milionários e certificados de reconhecimento internacional. Para ela, aquela carta simples valia mais que todos os prêmios empresariais do mundo. Dezembro de 2024. Odete Lima, aos 57 anos, está sentada na varanda da sua casa em Polana, observando os netos brincarem no jardim. A casa, agora ampla e confortável, fica no mesmo bairro onde cresceu, mas numa zona que se desenvolveu muito. Ao longo dos anos, ela fez questão de não se mudar para os bairros nobres de Maputo. As minhas raízes estão aqui, costuma dizer. João, agora com 35 anos, casou-se com Márcia, uma economista, e tem 2 filhos. Helena, de 8 anos, batizada em homenagem à professora que ensinou a avó a ler, e Carlos, de 5 anos. Odete adora os momentos em que pode ser simplesmente a avó Odete, contando histórias, ajudando com os trabalhos de casa, transmitindo valores simples, mas fundamentais. A avó, pergunta Helena numa tarde, é verdade que a senhora não sabia ler quando era mais nova? É verdade, minha querida. Aprendi a ler quando tinha a idade da tua mãe. E como é que conseguiu ter uma empresa tão grande sem saber ler? Odete sorri, puxando a neta para o colo. Sabes, Helena, não consegui ter uma empresa grande sem saber ler. Primeiro aprendi a ler, depois é que consegui construir o negócio. A educação foi a chave que abriu todas as outras portas. A Edulima África tornou-se, verdadeiramente, uma multinacional, com escritórios em 8 países africanos, faturamento anual de 2,8 mil milhões de meticais e mais de 850 funcionários. A empresa é hoje uma das maiores do setor educativo em África. Odete continua como CEO, mas já iniciou o processo de transição da liderança para João, que se preparou durante anos para assumir essa responsabilidade. Mãe, disse João numa reunião do conselho de administração, acho que chegou a hora de assumir oficialmente a presidência executiva. A senhora construiu este império, agora pode focar-se nas áreas que mais a motivam. Odete acenou. Aos 57 anos,
Sentia que havia chegado o momento de dedicar mais tempo à Fundação Helena Odete Lima, que já alfabetizara mais de 15 mil adultos em Moçambique e começava a expandir para outros países. Mas há um projeto que a emociona particularmente: a criação da Universidade Popular Odete Lima, dedicada à educação de adultos que, como ela, perderam oportunidades educacionais na juventude, mas querem recuperar o tempo perdido. Professora Helena, disse ela à antiga mentora, agora com 78 anos, mas ainda lúcida e ativa, quero criar algo que nunca existiu em Moçambique, uma universidade pensada especificamente para pessoas que começam a estudar tarde na vida. O projeto, aprovado pelo Ministério da Educação em 2023, oferece cursos adaptados às necessidades de adultos trabalhadores, aulas noturnas e de fim de semana, metodologias que valorizam a experiência de vida, programas que combinam teoria com aplicação prática imediata. O que mais me orgulha, explica Odete numa entrevista para a televisão nacional, não são os números da empresa ou os prêmios que recebemos. É saber que centenas de pessoas mudaram de vida porque decidiram que nunca era tarde para aprender. A entrevista faz parte de um documentário sobre a sua vida, produzido pela TVM, em parceria com a Netflix. From Cleaner to CEO. The Odete Lima Story será lançado internacionalmente, contando a história de superação que inspirou milhões de pessoas em África e no mundo. Mas Odete continua com os pés no chão. Todas as manhãs, às 6 horas, caminha pelas ruas do bairro onde cresceu, cumprimentando vizinhos, conversando com vendedores ambulantes, mantendo-se conectada com a realidade da maioria dos moçambicanos. Bom dia, Dona Odete, cumprimenta a Dona Maria, que vende verduras na esquina há 20 anos. Como está a família? Todos bem, Dona Maria. E os seus estudos? Ainda tá nas aulas de alfabetização? Estou, sim. Já consigo ler o jornal sozinha. A senhora tinha razão quando disse que nunca era tarde para aprender. Conversas como essa enchem o coração de Odete mais que qualquer reunião de negócios. Ver o impacto real da educação na vida das pessoas continua sendo sua maior motivação. Março de 2024, Odete recebeu o Prêmio Africano de Liderança Empresarial, numa cerimônia em Lagos, Nigéria. No discurso de aceitação, dirigiu-se especialmente às mulheres africanas. Irmãs, eu estava aqui diante de vocês como prova de que não importa onde começaram, não importa quantos anos têm, não importa quais foram as circunstâncias da vossa infância. Se têm determinação, se estão dispostas a aprender, se acreditam em vocês mesmas, podem chegar onde quiserem. O auditório ficou de pé, aplaudindo por 5 minutos. Mas o momento mais emocionante veio depois, quando uma jovem de 25 anos do público se aproximou dela. Senhora Odete, sou do Burkina Faso. A sua história mudou a minha vida. Eu ia desistir dos estudos por causa das dificuldades financeiras. Mas depois de conhecer a sua história, decidi continuar. Hoje sou engenheira e quero abrir a minha própria empresa. Filha, respondeu Odete, abraçando a jovem, a minha história é apenas um exemplo. A história que realmente importa é a sua. Vá e construa o seu próprio caminho. Agora, no final de 2024, enquanto observa os netos brincarem, Odete reflete sobre a jornada extraordinária que viveu. De uma mulher analfabeta, que limpava escolas, aos 40 anos, tornou-se CEO de uma multinacional filantropa, mentora de milhares de pessoas, símbolo de que a educação pode transformar qualquer vida. João chama o filho, que está organizando documentos no escritório de casa. Vem cá um momento. Sim, mãe, quero que saibas que o que mais me orgulha na vida não é o sucesso da empresa. É ver como tu te tornaste um homem íntegro, como estás a educar os teus filhos, como continuaste humilde apesar de todo o sucesso. Isso vale mais que todos os milhões que ganhamos. João abraça a mãe, emocionado. Mãe, tudo o que somos. Hoje começou naquele dia em que a senhora decidiu aprender a ler. A senhora não mudou apenas a nossa família, mudou milhares de vidas. Naquela noite, Odete escreve em seu diário, hábito que mantém desde que aprendeu a escrever. Hoje completei 17 anos
desde que aprendi a ler. Se alguém me dissesse, naquela manhã na escola Josina Matcha, que um dia seria CEO de uma multinacional, pensaria que estava louco. Mas a vida ensinou-me que não há sonho impossível para quem está disposto a aprender, trabalhar e nunca desistir. A todos que lerem esta história no futuro, deixo esta mensagem. Não importa a vossa idade não. Importa as vossas circunstâncias atuais. Se eu, aos 40 anos, consegui recomeçar completamente a minha vida, vocês também podem. A educação é a chave que abre todas as portas. Usem-na. Odete Lima fecha o diário, apaga a luz e vai dormir. Amanhã será outro dia de trabalho. Outro dia de oportunidades para fazer a diferença na vida de outras pessoas. Aos 57 anos, sente que está apenas começando o capítulo mais importante da sua vida. O de inspirar outros a acreditar que nunca é tarde para recomeçar do lodo do fora. Maputo dorme sob o céu estrelado do Índico. E, em algum lugar da cidade, talvez haja uma mulher ou um homem de 40, 50, 60 anos, pensando que é tarde demais para sonhar. Se pudessem ver Odete Lima, entenderiam que o melhor momento para plantar uma árvore foi há 20 anos. O segundo melhor momento é agora.